Olá, aqui é a Daiana Sartório, mais um Crias. Quem está comigo aqui hoje, obviamente que Camila Andrade e Lígia Zottini. Uma honra estar aqui. E mais uma vez estamos aqui. O tema de hoje é um tema muito intenso, um provocador talvez para alguns, para nós com certeza, certo? Nós vamos falar de educação respeitosa e neurocompatível versus o que aconteceu lá no passado, naquela educação tradicional. E o que muda diante de tudo isso. E por que a gente trouxe esse tema, né? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque o que a gente entende hoje é que está acontecendo uma grande revolução. Ela é silenciosa, ela ainda talvez não tenha sido tão gritada como a gente gostaria que fosse. E gritada no sentido ainda respeitoso. Maravilhoso. E não uma coisa absurda. Mas ela é muito silenciosa, ela acontece todos os dias e ela é bem profunda. Por décadas, nós educamos crianças de uma maneira muito rígida, na base do grito, na base da punição, na base do castigo, mas isso não funciona. Na verdade, nunca funcionou. Você que é da nossa geração, de uma geração anterior, ou uma geração para frente, que pode ter passado por isso e deve ter passado, sabe que provavelmente isso não funcionou. Você deve ter alguns resquícios disso ainda hoje com você. Então, o que está acontecendo hoje? A ciência, a neurobiologia e todos esses caminhos de pedagogia respeitosas, elas não acreditam mais nisso, elas entendem que isso não acontece, o nosso cérebro não funciona desse jeito, e isso é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Então, como que esse cérebro dessa criança caminha, desenvolve, cresce, evolui dessa maneira? Então, o que muda do tradicional para o que a gente está hoje tendo, ainda que você ainda não tenha percebido? Nós estamos também nesse meio, nesse desenvolver, aprendendo e também olhando como está acontecendo essa mudança. Então, o que muda hoje, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala na relação adulto-criança. Então, a gente não está falando só da criança, a gente está falando de seres adultos, né? Que agora ajudam essa criança a se regular e colocam ela também no caminho do aprendizado. É disso que a gente está falando, certo? Sim! Eu queria trazer uma frase, porque toda vez que eu olho para esse tema, ela me toca muito, né? A primeira vez que eu ouvi foi quando eu virei mãe. Uhum. E eu já deveria ter ouvido antes, porque eu ouvi então com 40 anos. Que é que quem educa a criança de forma respeitosa está quebrando com ciclos de violências seculares. Fato. São muitos anos, né? Décadas, séculos. Milênios, eu não sei exatamente, tirando talvez povos originários que estavam em outro repertório e não foi da onde a linhagem que talvez nos crie hoje, né? Esses que vivem nas cidades, a gente não olha para trás, eu não consigo imaginar um momento da história que isso foi. Quando eu vou olhando para trás, vai ficando pior. A coisa era até mais violenta no sentido de brutal, porque não se conhecia, né? Faz pouco tempo, pelo menos para mim, que a gente realmente consegue entender como o desenvolvimento do cérebro da criança de fato funciona. Isso agora, isso é recente. Então, se a gente começar a voltar realmente para séculos e milênios... pré-pandemia para cá, né? Uma noção de tempo das pessoas. Boa. Eu acho que você estava falando aqui no off, Cami, sobre o histórico disso, né? Que a criança, que também ser criança é uma coisa nova, né? Então, tem essa coisa da história da criança, porque a criança não era entendida como um ser diferente em desenvolvimento, era entendido como um mini adulto. Então, esse mini adulto todo errado devia ser cerceado para ter um comportamento bacana. E aí isso traz essa história, a escola vem como foi criada para modular esse ser errado que precisava entrar no mercado de trabalho. Aí já estou falando mais ali na época da Revolução Industrial, mas que, né, de trás para cá é isso. E aí a escola foi criada. Tanto que o que me assusta, pensando nesse fato, é como se você... Eu já escutei isso algumas vezes, né? Se você pegasse uma máquina do tempo hoje e voltasse 100 anos e entrasse numa escola, era a mesma escola, o mesmo formato da escola tradicional. É o lugar que você menos sentiria o tempo passar, né? A gente fala, o mundo tá mudando muito rápido, não sei o quê, mas a escola tradicional mudou muito pouco no seu formato. E se a escola tradicional mudou muito pouco, é quase um análogo de dizer que a educação também dentro das famílias segue parecida com esse pós-industrial, né? Onde faz com que a gente entenda a criança distante da mãe, porque você tem que treinar uma série de coisas, porque a mãe tem que voltar para o mercado de trabalho. Você tem uma série de desafios ali de ordem mesmo fisiológicas na mulher que foram completamente ignorados. E isso se traduz
vamos fazer de forma a treinar a criança, né? E se a gente puxa ainda mais no passado... Eu acho que mais que treinar, tá? A gente tá falando mesmo sobre moldar. Domar. Treino, É quase essa é a um palavra, domar, é né? domar. E mais para trás, a Day estava trazendo, eu acho que você também pode pontuar, Day, que a parte religiosa mais antiga, sem entrar em nenhuma... não trazendo para o presente, né? Mas que antigamente parecia que entendia-se que as crianças nasciam impuras, então também tinha esse corpo que parecia estar errado, né? E a gente olha para aquilo e uma parte da gente também parece que está errado, né? Até hoje, que você fala, meu Deus, e agora? Eu acredito que isso acontece porque nós já não estamos prontos, mas na nossa cabeça, talvez, de ser superior, e isso entra muito no adulto em miniatura, na própria história da religião, que nós somos superiores e temos realmente que moldar essa criança de acordo com o nosso padrão pessoal, né? Então, por isso que a coisa acaba sendo muito anterior, né? E só para te situar, né, você que está assistindo a gente, o que a gente está falando aqui são praticamente de 4 pilares que sustentam essa educação tradicional. E essa educação conhecida como escola, como casa, como religião e tudo mais. Então, o que se acreditava, ou ainda se acredita dentro de muitas histórias, famílias, escolas e tudo mais, essa história que a Cami trouxe agora de você ter aquele formato da escola tradicional, você que tem um pouco mais de experiência que nós, vai lembrar, né, que quem você falar professor, o que você lembra? Você lembra do seu mestre, e não tô dizendo aqui que não deve ser o devido respeito no sentido de honra, tá bom? Mas é aquela pessoa que batia na mão com a régua, que colocava de castigo, e aí vem os 4 pilares. E o aluno é o sem luz. Aluno significa... Ah, é? Sem luz. Não sabia disso. Aluno. Que é o aluno. A né? luz nula. Sem luz. Então, quais são esses 4 pilares? Então, a gente tem aí, ó, obediência, que é o que a gente tá falando, o controle, porque eu tenho que direcionar, né? A questão da punição e a hierarquia. Então, essas pessoas mais experientes vão lembrar dos seus mestres como aquele que realmente a gente tinha que obedecer. E lembra que nós já falamos anteriormente o que era obediência, né? Que não é a questão da honra, é uma questão mais de obediência não é respeito, seca, né? isso, não era respeito, obrigada por me iluminar. Mas essa coisa mais de punição mesmo. A hierarquia, né, eu mando, você obedece, né, o controle, aqui quem faz sou eu, que também tá ali junto com a hierarquia, eles caminham muito juntos, esses pilares, né, e a obediência cega, que aí não entra respeito. E isso também acontecia na religião. Então, quando as crianças realmente nasciam, então entendia-se que a criança é esse ser pecaminoso, sujo, inclusive caminhava-se muito pela fisiologia sem entender, por exemplo, o vernix, que é quando aquela criança nasce, ela nasce mais branquiçada, né, que é uma super proteção. A gente estudando isso mais profundo, você vai descobrir que são muitas proteínas, muitas vitaminas, que aquilo ali devia sair ao longo de meses, e não exatamente na hora que aquele bebê nasce. Mas então, voltando ali nos religiosos, então via aquele esbranquiçado, aquele sangue, então a gente tem que purificar essa criança. E aí, por isso, que algumas linhas aí de religiões queriam fazer esse expurgo, né? Que ainda acontece em alguns casos hoje. Então, assim, a gente vai vendo que é muito anterior esses pilares. Eu acho que é legal falar disso, é que, assim, embora muitas práticas já estejam superadas e já não sejam comuns e existam outras coisas na sociedade, por mais que isso tenha mudado, é muito importante a gente ter consciência do porquê que a gente faz o que a gente faz e da onde a raiz das palavras que a gente... Eu acho que aluno já é outra coisa hoje, já mudou, então a gente não precisa ficar falando que é isso. Mas acho importante a gente ter consciência de onde veio para a gente entender o porquê que a gente faz as coisas, né? Às vezes eu vejo... Muito especialista, às vezes, usa essa coisa, né, da etimologia das palavras e tal, né? Principalmente alguns movimentos ativistas trazem muito isso. E eu acho que, eu concordo que a gente precisa repensar para entender de onde veio. Claro que as palavras já mudaram e hoje carregam várias outras camadas de significado, mas ter consciência de onde vem é muito valioso. Sim. Né? Saber as raízes, né, daquilo. Não, e também para a gente entender o porquê que as coisas são do jeito que elas são. A gente reproduz muita coisa, a gente não poderia refletir sobre todas as coisas que a gente faz na vida com profundidade, senão a gente não ia viver, a gente ia passar, né, o tempo todo
pensando sobre. É aquela velha história, desculpa te interromper, Imagina. do criado mudo, né? É Quando a gente isso. começa a entender da onde vêm as histórias, as palavras, né? Etimologia profunda ali, a gente começa. A gente não quer ser nenhum chatão também, né? Não é sobre isso. Não. Mas entender por que aquilo ali foi criado, né? Bom, então acho que eu vou pontuar para as pessoas não terem dúvida, tá? Tá bom. Então, educação tradicional. Você tem todo esse foco na obediência, no controle, na punição e na hierarquia, que Cami e Dai trouxeram muito bem. Esse adultocentrismo, eu mando, você obedece, né? A famosa frase. Valorização do silêncio, disciplina rígida e padronização. Interpretação comportamental. O comportamento é lido como desobediência, não como comunicação de necessidade. Perfeito. Impactos neurobiológicos. Ameaça ativa é a amígdala, né? Então, esse luto ou fuga está em constante processo ou congelamento. O cortisol elevado, cronicamente. A obediência por medo versus autonomia por compreensão. Desconexão de vínculo. E o adulto se coloca como corretor de comportamento e não corregulador. E aí, o contraponto a isso é o que a gente está trazendo, né? Que esse respeitoso, aqui no Brasil, tá se promovendo o termo neurocompatível, né, que é da Tozin lá do sul do país, mas no final das contas é o respeito à neurobiologia, por isso que a gente usa de neurocompatível. Então, é baseado na neurociência afetiva, a teoria, ela tem toda essa parte da disciplina ativa, montessoriana, Waldorf, e aí a gente vai dançar muito por todos esses conceitos pedagógicos, que eu acho que é bem importante a gente pontuar. As nossas filhas são crianças Waldorf, e não necessariamente as professoras Waldorf aplicam educação respeitosa. Se ela for certinho colocada, a pedagogia traz o respeito, porque ela é desenhada para isso. Mas se você não tem, se o adulto que está lá não fez o trabalho dos gatilhos, ainda opera dentro das suas casas, segundo o que eu acabei de ler, é possível que tenha uma pedagogia Waldorf, montessoriana, Piaget, seja qual for, mas o professor é tradicional. E esse é um grande desafio hoje em dia, porque uma coisa não necessariamente vem com a outra. E no lugar de também educadora, e também a pessoa que estudou pedagogias, as pedagogias inclusive ditas como respeitosas, você citou a disciplina positiva, tem pelo menos aí algumas 5, 6, né, Ferreiro, tantas. Isso é tão real, porque na verdade, quando a gente está estudando, eu vou falar agora que não é essa uma verdade absoluta, tá bom? Mas é algo que acontece muito dentro ali da faculdade, quando você está estudando. A gente estuda olhando aquilo do perfil da criança. Então, eu quero fazer isso, eu quero seguir essa linha. Pô, isso aqui é legal. A gente não lê se auto-vendo. Poxa, eu não tive acesso. Então, eu preciso também aprender do meu lugar de adulto como passar a informação para aquele ser que não sabe de nada. Então, dificilmente a gente tem isso dentro da faculdade, ali quando você está estudando. A gente grifa tudo, e somos os melhores, conseguimos! Mas dificilmente a gente se coloca naquele lugar de eu também preciso me moldar no sentido correto. Me autorregular, me autocurar, o caminho que seja, a gente dificilmente faz isso. Não, eu ia falar que eu tenho convicção como psicóloga de que adultos não analisados, não cuidados, não autopensados e autogeridos neste lugar, não serão adultos que sabem acolher as tempestades emocionais de ninguém. É isso. E aí, até ampliando, porque vocês sabem disso, eu sou uma defensora desse nome CRIAS, porque eu acho que criar é amplo, né? Não vai ser um bom líder numa empresa, não vai ser nada disso. Porque eu acho que não dá pra gente criar coisas neurocompatíveis e melhores no mundo hoje se a gente não sabe se autorregular e compreender o quanto as nossas emoções transbordam e acabam afetando o entorno, né? É muito difícil, a gente tem que separar o que é da gente e o que é do outro, é fundamental para a gente construir relações saudáveis. Eu acredito profundamente nisso como psicóloga, como pessoa, com a minha alma, eu acredito nisso. Colocar cada coisa no seu lugar, né? Maravilhoso. A gente vive em relação, a gente precisa, nós somos seres relacionais, estamos intrincados, né? A gente não vive sozinho. E aí, uma vez que a gente vive junto, quais são as concessões que eu posso e não posso fazer? E como eu posso e não posso fazer essas concessões? Na hora de uma tempestade emocional, de uma pessoa que você trabalha, do seu filho, de um amigo,
e que você também está implicado naquilo, como que você vai conseguir separar o que é seu e saber silenciar e saber esperar o outro, ter o tempo dele da tempestade emocional também. Porque a gente adulto também se desregula e também tem tempestade emocional. Sim. Né? A gente tá falando de criança. Exatamente. Né? Eu, na minha relação de mãe, muitas vezes eu preciso me retirar para poder respirar, porque eu não estou dando conta. É sabe? isso aí. Eu quero te dar uma dica, diante dessa fala da Camis, que a gente faz isso entre nós 3 aqui, e eu creio que a gente faz isso com outros adultos também, não só com crianças. Nós 3 temos uma fala que nasceu de nós 3 mesmo, talvez nós 3 trouxemos, enfim, que a gente só volta numa conversa quando nós estamos com presença para ela, porque se a gente falar de qualquer jeito, a coisa vai sair do lugar. E eu acho que isso faz muito sentido. Eu tenho feito isso na minha relação com meu marido. Então, às vezes, falo alguma coisa, eu falo, agora eu prefiro não responder, porque se eu responder, a gente vai sair do lugar. Então, eu preciso de um tempo. Todo mundo precisa disso. Normalmente, o que nós, como adultos, queremos fazer, e a gente não tá saindo fora do tema, porque também é sobre criar e autorregular. Tá tudo dentro do tema. Exato. A gente às vezes faz isso porque a gente quer resolver tudo rápido. A gente tá nesse gatilho do mundo de que nós não temos tempo e tal, o tempo passa rápido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fica essa coisa tão opressora que a gente quer responder tudo rápido pra já sair da cabeça. Tem coisas que não dá. A maioria das coisas não dá pra responder rápido. Não. E o quanto a gente não se respeita Sim. esperando o nosso próprio tempo. Sim. Né? Sabe que eu vou trazer aqui uma... É engraçado, né? Porque, ademais de eu ser a pessoa que está dando consciência, eu sou a pessoa da tecnologia também. Sabe qual é o melhor uso? De vários ótimos usos que o GPT tem feito comigo? Eu contei para dar essa semana, ela riu muito. Quando a gente tá nessa vida automática, sei lá, tá lá no grupo das mães, né, dos pais, aquela treta, aí tá com o marido, grupo do tá condomínio. ou tá com aquele negócio no trabalho. Eu escrevo o texto, e eu era aquela que, quando eu tô com raiva, as palavras saem como se fosse uma espada, né? Aí agora eu sempre faço assim, GPT, pega o que eu acabei de falar e transforma um texto de forma gentil. Nossa, ajuda muito! Demais. Aí eu vejo o quanto eu tava sendo agressiva pela forma que o GPT tá me ajudando a ser gentil. Então, assim, eu tenho ajudado muito, porque ainda sai muita coisa na raiva. Tem horas que eu falo, ai meu Deus, não tenho GPT aqui, eu tô na frente da minha filha. Aí é onde se retirar pra mim também funciona. A maioria das vezes eu consigo. Eu faço... Algumas vezes eu não consigo. Eu faço o mesmo uso do GPT, mas no meu caso eu sou muito emocional, eu sou muito transbordante mesmo, né? E aí ele me ajuda a organizar de forma racional as coisas. Maravilhoso. Então... Mas, Lígia, quando você faz isso, porque eu faço isso escrevendo, quando você me falou, eu falei, nossa, como que eu não pensei nisso, gente? Eu não sou a pessoa que usa muito a IA, eu tenho treinado para não usar tanto a IA. Não tô dizendo que não deve ser feito, mas enfim. E eu sou a pessoa que escreve, eu tenho um caderno de reflexões, pensamentos. Na hora que eu tô com muita raiva, assim, que eu quero, sei lá, externizar isso na pessoa, eu preciso estar com o meu caderno, porque aí eu escrevo. E normalmente eu escrevo pra Deus. Eu falo, Deus, eu queria muito matar essa pessoa agora. E eu queria muito, mas eu não posso, então, assim, você precisa me ajudar agora. Pra quem não sabe, eu sou cristã, então isso pra mim me ajuda muito, é minha autorregulação. E eu não sei se acontece isso com você no GPT, porque depois que eu termino de escrever, que eu leio, automaticamente, eu já tô melhor, eu já tô chorando, porque eu falo, nossa, meu Deus, que pesada! Ai, que horror, meu Deus, calma, se calma. E aí eu imagino que no GPT, porque é uma coisa mais rápida, ele vai te responder, eu imagino que a hora que lesse, igual você falou, consigo ver que eu tava sendo muito ácida, muito tóxica e tal, e você vai na pro outro hora. lugar, né? Na Usem hora. isso, ajuda. E aí, e também tem o processo de escrita, mas ele é um processo depois, é muito mais terapêutico, escrita terapêutica, um journaling, assim. Mas na hora do vamos ver que tá pegando a coisa, GPT tira as emoções, deixa de forma respeitosa e gentil. Nisso, posso trazer aqui o que as pessoas têm que entender como educação respeitosa, esse neurocompatível, tá? Então, os princípios centrais são, a criança é um sujeito de direito, né? O comportamento comunica uma necessidade, ela não tá te manipulando, ela não tá testando limites, essas são frases muito antigas que a gente reproduz. Regulação emocional vem antes de correção, então, e algumas vezes eu me pego, né, a minha filha fala uma coisa muito legal, outro dia eu tava, né, eu sou a do falar, né, quando eu tô com raiva eu falo, aí eu virei pra ela, filha, por que você não tá me escutando? Ai, mãe, porque você tá dando muitas respostas.
Maravilhosa. A Aurora Que- coloca que- o dedinho no ouvido assim, Ah, ó. mamãe Mamãe, faz isso também. mamãe, agora eu não Deu. consigo mais. Agora eu não consigo Já mais. foi. Então, assim, esse lugar de vem antes da correção à regulação, eu me perco um pouco, né? Exatamente Uhum, porque eu sou a sim. pessoa do... E as palavras saem e eu não tenho GPT na vida biológica. O ambiente Ainda, preparado... ainda. Ainda. O ambiente preparado, ou seja, punição, recompensa, né? Isso também tem, vem substituindo esse punição, recompensa. E conexão antes da direção. Primeiro acolho, depois ensino, né? Principalmente em crianças muito pequenininhas, até 3 anos, eu acho que tem algo aí que a gente deveria fazer até um glossário, né? Posso falar uma palavra da tradicional e vocês tentam trazer, né? A gente por muito tempo viu parto cesárea como o melhor. Perfeito. Por que que numa educação, num processo de criar crianças respeitosamente, o parto natural, ele é mais ideal? E eu fui uma pessoa que eu tive cesárea, tá, gente? Então, assim... Eu também. E esse tema é tema, hein? Eu acho Não, que esse é um tema e pra um uma programa palavra, depois a gente inteiro. traz que eu vou fazer algumas para as pessoas Porque saberem. respeita o tempo da criança. Exatamente. O tempo, o corpo da criança, ela não é tocada por ninguém, né? Ninguém invade ali o corpo dela, mas é uma invasão, né? Pra mim é uma invasão. Eu também tive cesárea, uma cesárea super necessária. Foram 26 horas de trabalho de parto, e aí fui para uma cesárea necessária. E me pegava muito isso, e eu falava, ai, que você saiba agora que ninguém tá invadindo você. Então, acho que o tempo, eu responderia a mesma coisa que a Camis. Eu eu li uma coisa no meu puerpério que eu não esqueci, foi pra mim assim uma virada de chave. E eu queria trazer aqui, que é o seguinte. Tem um pediatra espanhol, que é o Carlos Gonzalez, tem um livro que pra mim é quase uma bíblia, assim, chamado Bésame Mucho. Sim. E ele fala uma coisa que pra mim foi muito importante, que é assim, a seleção natural escolheu bebês que choram e que se desregulam e que são dessa forma, porque isso é evolutivamente importante para nossa espécie. Perfeito. E a gente precisa respeitar isso. Então, um bebê que é silencioso, uma criança que não faz birra, isso não é bom para a espécie. Porque depois de tantos séculos a gente está aqui com este comportamento selecionado pela natureza, porque ele é bom para o nosso desenvolvimento. Maravilhoso. Ele é desafiador para o adulto. E é sobre isso que a gente está falando. E por isso que criar é tão desafiador. Eu acho que não é desafiador para o adulto, eu acho que ele é desafiador para o sistema que a gente criou para sobreviver. Porque, na verdade, a gente já falou isso aqui nos outros programas, né? Eu acho que não é um adulto que cria uma criança, é uma aldeia que cria uma criança. Sim. E aí, quando é a aldeia junto, não é tão desafiador. Verdade. Então vamos segurar essa conversa, porque o próximo episódio é sobre Isso, cansaço materno, porque vai chegar chegar lá e a gente vai contar tudo isso. Posso falar então birras? Por que a gente chama hoje de comportamentos desafiadores? Birras é coisa do tradicional. A criança birrenta, a mãe fica com vergonha no shopping, aquela coisa toda. Simples não é não. Já tive a Belle, né? Você tava lá no dia que a tua tava, a minha também, as duas espelharam, uma sai chorando para um lado, aquela coisa. Simples não é não, dá vontade de chamar de birra mesmo. Mas a gente, a nova proposta é que é um comportamento desafiador. Por quê? Eu gosto de falar que é uma frustração. Na verdade, a palavra birra me incomoda muito. Eu não uso essa palavra. Também não, mas dá vontade algumas vezes. Nem com a minha criança e nem em consultório. E por que eu acho que ela é tão ruim, pesada? Porque normalmente a gente não fala isso de um lugar tranquilo. Assim, minha filha é birrenta. Virou algo extremamente violento. Estereotipado. Isso. Tá fazendo birra. E assim, a birra, quando você fala isso, pelo menos na minha mente vem um modelo de criança, falando de um lugar tradicional, tá bom? Modelo de uma criança que é desobediente, que é chata, que está atrapalhando, que está envergonhando o adulto ali, cuidador principal. Normalmente a birra, ela vem com essas características. Sim. Então, eu não gosto de usar essa palavra por causa disso. É uma frustração. A criança está, na verdade, comunicando algo ali. Essa frustração pode ser 1000 coisas. Essa frustração pode ser: eu gostaria que você estivesse me dando mais atenção agora, ontem. Eu gostaria que você não ficasse tanto no celular. Como eu vou externizar isso? Você não está entendendo o adulto responsável por mim agora. Então eu vou agora, nesse momento, na frente de todo mundo, fazer isso aqui, para você entender.
a criança não sabe verbalizar ainda as suas emoções. Ela não sabe falar, mamãe, eu gostaria que você tivesse me dado mais atenção ontem à noite. Vocês acham mesmo? Não. Ela vai lembrando. As conexões vão chegando histórias da escola, dos amigos, que foi deixada de lado pela amiga X, pelo amigo X, a professora não deu o acolhimento que ela achou que deveria ser naquele momento e não foi. Junta tudo, é igual nós. Junta tudo, as sinapses vão se encontrando assim no cérebro e explodem. E explodem com quem? Porque aí eu acho que vem a virada de chave, super. Lígia. Explodem com quem? Com quem elas têm mais segurança. Geralmente a mãe, né? Que normalmente é a mãe. Por Ah, isso que a criança tá ótima na escola, É. a mãe chega pra buscar e começa a birra. Na Aí você fala, porta "Mas a da criança tá escola. ótima", Na porta da escola. Ah, ela porque só chegou a faz hora de isso fazer. porque você tá aqui, porque ela tá te manipulando. Olha, Não, você não tava né? aqui, tava tudo perfeito. O contrário, tava tudo bem ruim. E a hora que ela olha e fala, chegou Ufa. a minha mãe, o meu pai, meu cuidador, meu avô. Finalmente eu posso gritar. Então Isso aí. eu tenho muitos problemas com essa palavra porque é uma frustração. Eu queria trazer um dado que eu pesquisei. Tem um conceito que é bem... talvez você saiba falar melhor que eu, Dai. Que é desamparo aprendido. Né? Maravilhoso. O desamparo aprendido é quando a gente tenta tanto, por tanto tempo, que o cérebro decide economizar energia para parar de tentar. Então não é falta de força, é excesso de fracassos impostos. Então o corpo desiste antes da gente entender o que aconteceu. Nesse momento da frustração, né, a criança está colocando ali uma série de expectativas. Porque a criança, ela ainda tem aquele cérebro mais rudimentar de quem está aprendendo. E aí ela vai criando expectativas de coisas, de Perfeito. previsibilidades que ela não consegue. Quando vem essa frustração que ela não sabe lidar, ela entra um pouco nesse processo, né? E aí tem uma coisa que eu achei linda quando eu li ontem, que é o oposto do desamparo aprendido não é a motivação, é vínculo. Sim, a gente vai falar disso já, conexão. Ó, né? a gente faz vários programas na frase, mas vamos tentar dar um, É que não um dá, né? ping-pong. É difícil. Só para as ping-pong. pessoas terem, porque a gente vai ter os outros programas. Ó, aí depois dos comportamentos desafiadores, a gente vai falar de nutrição. E aí a palavra é livre demanda. Vai, pode ir primeiro, Camila. E que se eu deixar, eu vou falar muito sobre Eu livre acho que demanda. livre demanda é respeito ao tempo da criança e à natureza dela. Uma criança que mama em livre demanda precisa de um adulto disponível o tempo todo, que o mundo hoje não dá essa possibilidade. Mas, de novo, né, trazendo o Carlos aqui, a seleção natural selecionou esse tipo de necessidade, porque isso é bom para... Tem um dado que o Carlos traz, inclusive, sobre a quantidade de proteína do leite materno, que tem a ver com a quantidade de horas possíveis que a criança dorme. Então, assim, o leite materno, ele é o que menos dá a sensação de saciedade, para que a criança possa acordar muitas vezes e chorar, porque na floresta, se ela não chora, ela, em silêncio, ela tá mais em risco e pode ser comida pelos predadores, etc. Né? Os outros mamíferos têm leites mais consistentes que fazem eles dormirem mais tempo. Vou tentar fazer um ping-pong rapidão. Livre demanda, pra mim, é conexão. Ela não tá só linkada ao nutrir, no sentido do leite realmente ser essa nutrição, mas dessa conexão, desse vínculo. E uma criança que pode fazer, todas as crianças deveriam, né, ter acesso à livre demanda. As crianças que conseguem, que podem, que tem ali a sua mãe ou o seu adulto que está oferecendo ali, na hora que ela precisa, essa criança está sendo muito respeitada. Maravilhoso. Eu posso trazer a minha experiência, né? Eu dei TT pra Belle no peito, tipo, a acupuntura, não tinha leite, muitas operações, e tira, mama, põe mama e não sei o quê. Desse lugar, eu dava banho nela, e aí a pegada ficava mais próxima, eu tinha dormido, então eu tinha leite de manhã. Você acredita que até hoje, no final de cada banho, ela olha pra mim e fala, mãe, vai ter colinho? Algo dentro dela lembra desse conexão, momento, né? Por isso da conexão, porque nutrição não era a mesma, não tinha leite para nutri-la, né? No sentido físico da comida, mas tinha a nutrição afetiva, né? É o primeiro, eu acredito que é talvez o primeiro maneira deles se autorregularem, né?
Então, para mim, a livre demanda, eu fico muito emocionada porque eu pude fazer isso, mas não só porque eu pude, mas porque eu vi. Eu vi. Quando minha filha tá ali chorando e eu colocar, às vezes nem era sobre exatamente o nutrir. Às vezes ela nem sugava, era o de chegar no pele com pele, encostar ali. Aqui eu posso. Então, para mim, livre demanda é aqui eu posso. É isso. Ai, maravilhoso. É muito lindo. É bem isso mesmo. Você Aqui sabe eu que a Amora posso. mamou até agora há pouco tempo, A né? Aurorinha também. E aí, no meu processo de divórcio, separação, em vários momentos ela procurou essa coisa de segurar o peito, sabe? Aqui eu posso. Aqui eu posso. Que lindo. Bom, próximo. Sono compartilhado. Ah, tá. Sono de quem? Sono de quem, né? Quem dorme? Que é a cama, a tal da cama compartilhada, né? Eu vou ser repetitiva se eu entrar muito nisso. Eu já peguei aqui o gancho de falar, mas, de novo, eu acredito que é vínculo, é conexão. Não acredito que seja manipulação, não acredito que é muito perigoso. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, existe a maneira ali, não é certa de fazer, mas é a maneira respeitosa, né? Nós fizemos por muito tempo e, de novo, eu acredito que ainda é aqui eu posso. A Aurora hoje, ela tem 4, né, e 8 meses, ela dorme na cama dela, no quarto dela, mas ela sabe onde está a cama do papai e da mamãe, ela sabe que ela pode ir para lá, que ela pode acessar a hora que ela quiser. Não acontece com tanta frequência, justamente, e eu acredito muito nisso, que é justamente porque ela passou por esse processo de segurança. Então ela sabe que ali no quarto dela ela tá segura, que o quarto da mamãe e a cama da mamãe também estão ali para ela, a hora que ela quiser. E foi até engraçado, Lígia, que essa semana o Robin, a gente tava todo mundo dormir, colocar ela para dormir, e aí o Robin falou: filha, vem aqui na cama da mamãe e do papai, e falou: fica aqui no nosso meio. Aí ela ficou assim, acho que uns 5 minutos. Aí ela: ai, gente, eu vou pra minha cama. Aí o Robin: não, filha, fica aqui com a gente, você dormia aqui, era tão legal. Papai, eu já tô grande já. Aí ele: saudades. Aí eu: meu filho. A Amora também. A Amora também dormiu comigo até pouco tempo. E agora ela tá indo pra educação fundamental. Então, um dia, do nada, ela virou pra mim e falou assim: olha, mãe, eu tava aqui pensando. Ai, meu Deus. Que agora eu já tô grande, eu já vou pro fundamental. Então, é hora de eu voltar pra minha cama. Aí eu falei: filha, tá bom, então você quer ir pra sua cama agora, né? E tal. Ela falou: agora pra mim deu. E aí eu falei: foi tipo isso. A partir de hoje, mamãe, eu vou dormir na minha cama. E assim foi. E assim foi. Maravilhoso. E assim foi. E aí ela falou: agora eu preciso do meu espaço. É isso. A Belinha também curiosa com essa semana, né? Ela, a cama compartilhada, o B tem sono curto, então as camas são de todo mundo, né? Eu começo dormindo com ele, aí ela acorda meia-noite, aí eu vou pra lá e aquela coisa toda. E essa semana ela também pediu tem uma cama do lado, né, pra fazer o desmame, que ela vai ficar ali porque ela quer que a gente monte o quarto. Ela tem 5 anos e meio e a gente não montou um quarto pra ela até hoje. E eu acho muito legal falar, porque eu não sei vocês, mas eu, quando no começo, né, da minha relação com a Amora, eu tinha muitas noites, daquelas noites que você tá lá com o bebê de madrugada, né? Que você já tá há muito tempo sem dormir ali, sabe? Tava muito perto. Eu tive... A Amora nunca foi um bebê que dorme, que descansa. Então, pra mim, foi muito desafiador isso. Fiquei mesmo, assim, muitos meses sem dormir. Eu ficava pensando: meu Deus, a minha vida vai ser assim pra sempre. Me dava um desespero. Não, me dava um desespero enorme. Mas essa coisa de ver o momento em que a criança chega no lugar dela, muito bem colocado, e diz: olha... agora eu ultrapassei essa barreira, eu consigo ir sozinha, sabe? Então acho que é bom as mães que estão ouvindo a gente escutarem isso, né? E a Amora foi assim com fralda, com tudo. Ela foi indo respeitada até o momento em que ela mesma vira e fala assim: olha, agora eu tô pronta. Eu tô pronta, eu posso tirar a fralda. E foi, nunca fez xixi na cama, nunca, sabe? Então eu acho que tem uma coisa da gente poder respeitar. A gente fica ansioso, de novo, né? É muito nosso processo, da nossa psicologia, né? Deixa a criança... Nenhuma criança vai querer usar a fralda para sempre, nenhuma criança vai querer dormir na cama da mãe para sempre, né? Tem o tempo de maturação em que elas chegam nesse lugar em que elas estão prontas para seguir a trajetória delas ali de independência, né? E é curioso que nesses primeiros anos, principalmente os 3 primeiros, né? Tem dados que são tão fortes para mim, se eu consigo resgatar aqui.
80% do cérebro está sendo formado aos 3 anos, né? E 90% até os 5. E essa coisa do vínculo, do estar coladinho, né, com o pai, a mãe, o guardião, quem cuida, né, o cuidador principal, vai dar o tamanho da segurança para que quando a independência mais tarde for necessário, for desejável, ela acontece, né, de forma cuidada. Eu que trabalho bastante com essa coisa de estudar o hemisfério direito do cérebro, tem uma psicanalista que eu gosto bastante dela, é super polêmica, mas vale acompanhar, porque ela fala algumas coisas que são difíceis da gente escutar, principalmente a mulher moderna, né? Ela fala sobre, ela chama Érica Comissar, com K-O, ela fala que 85% do hemisfério direito, eu estudo bastante ele, né? Porque o hemisfério esquerdo é o que as máquinas estão se especializando. Então, a lógica, o comando, o controle, o racional, o objetivo, perdemos, gente. Esse é o ChatGPT, e ele faz isso em segundos. E a gente está sendo convidada a habitar esse hemisfério direito, né? Eu fiz o TEDx lá na Unicamp o ano passado sobre respondendo essa pergunta. Eles pediram para falar como é que você habitou, ou você está buscando habitar o seu hemisfério direito. E aí eu fui contar a minha história do sabático. Escutem lá que é legal. E o hemisfério direito é sobre o artístico, intuitivo, sensorial, ganhar inteligência de corpo. Até mesmo para quem gosta disso, eu acredito que Deus fala com a gente pelo hemisfério direito, né? Que é essa percepção, a hora que você ora, a hora que você reza, a hora que você faz um pedido de coração. E aí ela fala que 85% do hemisfério direito é desenvolvido até o 3º ano. Então, assim, tem uma presença do corpo mesmo que pariu. O que eu desejaria no mundo utópico da maternidade? Que todas as mães fossem protegidas, e não só de licença do trabalho, sabe, remunerada, isso principalmente. Mas que a gente tivesse arcabouço psicológico, que a gente tivesse rede de apoio necessária, que todo mundo tivesse alfabetizado no respeitoso, para que até o 3º ano a gente pudesse dar a presença que essa criança precisa, desse corpo materno. Porque ela meio que não sabe quem ela é tudo misturado, entendeu? Até o 3º ano. Eu quero muito pegar um gancho, espero que seja rápido, sobre o que você está trazendo, porque eu acredito que não é só, e a palavra só, que não é pejorativa, não, no campo materno, mas no campo paterno também, porque a gente tem aí uma lei muito, muito rígida e muito cruel com a criança, né? Com a criança que acabou de nascer. A gente tem essa mãe que tem aí hoje 4, 6 meses para voltar ao mercado de trabalho, enquanto CLT, e a gente tem 5 dias do pai. É isso que a gente tem. E eu acho isso de uma crueldade gigante, porque enquanto a mulher ali está num corpo que está fragilizado, está numa mente que está em praticamente colapso, né? O puerpério dura até 3 anos, né? Pelo menos. E a gente tem essa figura eu estou falando aqui de pai no sentido da criança, tá? Um companheiro ali. Que já tem que voltar também, que ele também não pode amparar essa criança do jeito que essa criança precisa, ele também não consegue amparar essa mulher que também precisa, porque na verdade a mulher acaba pegando ali uma carga pesada da criança, né, para poder ancorar essa criança, e quem segura ela? A gente vai falar isso no próximo programa, mas quem segura ela? Deveria ser essa figura paterna. Então a gente deveria ter uma lei que ficasse o mesmo tempo, minimamente 4, 6 meses, sim senhor. Para que aí sim a gente consegue a autorregulação, porque a gente também tem esse pai, que eu tô falando isso com base no meu marido, tá? Porque foi a nossa realidade naquele momento. O marido que sai para trabalhar, que tem que olha a sua criança pequena de 5 dias, que ele tem que sair, a sua mulher que tá tipo, meu Deus, ele seria a rede de apoio, nem a rede de apoio, é companheirismo mesmo. Ele sai para trabalhar, enfrenta todas as dificuldades, o trabalho, lá, lá, lá. Ele volta também estressado e encontra uma casa como? Como se autorregular diante de tudo isso? Então é muito desafiador o que a gente tem hoje no campo da parentalidade como um processo todo, sabe? É só isso que eu queria falar, desse gancho dos dois. E isso no recorte dos privilegiados que somos nós. Sim! Porque à medida que a gente vai ganhando camadas menos privilegiadas ou mais vulneráveis, nem existe. É bem desafiador. Bem desafiador. Eu acho que a gente pode ir terminando. Podemos? Eu acho que a gente só precisa responder a pergunta que a gente fez no início, né?
o que que muda, né? Muda tudo, amiga. Isso eu queria dizer. Muda A assim, minha frase joga era no tudo. lixo, vamos começar de novo, vamos pensar sobre outras formas de criar essas crianças, porque tava tudo errado. É, só queria responder isso mesmo, muda tudo. Pra ajudar? Ajudou? Espero que sim, mas acho que não. Brincadeira. A gente honra, mas deixa ela honrada no passado. Então eu termino dizendo assim, olha, essas novas parentalidades que a gente vai falar sempre aqui, né, nesse espaço muito honesto de troca, cada vez mais, que elas possam ser cada vez mais respeitosas, positivas, afetivas, neurocompatíveis, se você gosta desse termo assim como a gente. E a gente, de fato, precisa entender que somente a intuição ou o instinto não é mais suficiente. Tem muita ciência, tem muita coisa sendo descoberta. A gente precisa mesmo de autoeducação, né? Continuamente. Trocar honestamente, é o que a gente faz aqui, de rede de apoios respeitosa e que tenham a abertura para se atualizar. Não é porque você é vó que vai continuar fazendo a mesma coisa, não é porque você é tia, porque você é primo. Respeita e tenta se atualizar nessas novas, né? Manda os episódios do Crias lá para a família e aí nos acolher. Afinal, a gente está quebrando séculos, milênios de ciclos de violência. Eu queria terminar falando uma coisa. Muita gente fala que o respeito é criar crianças fracas, colocar o mimimi na mesa, e que eu apanhei quando era criança, eu fiquei de castigo quando era criança e não morri. Eu tô aqui. Eu queria falar que a gente não tá criando crianças para sobreviverem ao mundo. A gente tá criando crianças para fazerem um mundo melhor. É isso. E não para sobreviver. As suas infâncias, né? Eu não quero que a minha filha seja uma sobrevivente. Eu quero que a minha filha seja um vivente desse mundo, consciente, bem colocada, que possa contribuir para uma sociedade melhor. Maravilhoso. Diante dessas duas, o que eu vou dizer para terminar? É que muda tudo mesmo. Então muda a lente. Essa Camila. Muda a nossa lente, então eu sempre faço esse movimento quando eu tô atendendo pais. Eu sou uma pessoa que uso, todas nós usamos óculos aqui, como vocês podem ver, mas eu sempre faço assim, ó, muda a sua lente. Olha para sua criança. Olha para dentro dela, e aí você vai olhar aquela mãozinha pequena, aquele corpinho, e aí muda tudo. Então muda a lente, muda a resposta, muda o comportamento, e isso gera um impacto tão grande a longo prazo, que melhora a saúde emocional, saúde do desenvolvimento cerebral, saúde mental, saúde física, biológica, não só para ela, mas para gerações que vão vir depois dessa criança. Então é por isso que tem que mudar tudo, hoje e agora. Com isso nós finalizamos. Até a próxima.